Ô Pedro, eu queria saber mais da tua virada de chave, com mais detalhe. Como é que foi? Foi com o celular? A gente tá falando do presidente Bolsonaro, foi vendo o vídeo do Bolsonaro, foi com a leitura, foi com a igreja, como é que foi? E também quando você se decidiu pra... Você teve algum receio? Falou assim, pô, se eu sair eu vou... Né, ter algum tipo de receio até de acontecer alguma coisa com teus pais? Quando eu comecei a me libertar das ideologias a que eu sofri no movimento, eu saí do assentamento para trabalhar, porque lá não havia nenhum tipo de emprego. Nenhum, absolutamente nenhum. Então, ou eu me tornava um militante, que eu não tinha intenção, ou eu saía de lá e ia trabalhar. Quando eu fui para a cidade, olha que é até assim engraçado, né? Porque na época eu comecei eu lembro que no Facebook, 2017, ele começou a surgir muito a questão da direita e esquerda, que não havia tanto esse debate antigamente. Por incrível que pareça, eu comecei a seguir MBL, né, na época, por incrível que pareça, que parecia de direita, pelo menos na época. Ah, o Marco Antônio também era do... Eu não era nada. Ele agora, Marco Antônio. Era assim. Não, eu tenho informações privilegiadas. Só para esclarecer, Pedro, os caras atrapalham a entrevista. Eu votei no Kataguiri e no Mamãe Falei. E é o maior arrependimento da minha vida. Boa, boa. Só isso. Cara, eu achava que em Kataguiri e Mamãe Falei era tudo de direita. Mas eles vendiam muito bem essa ideia na época, né? Eram muito engajados, inclusive. Sim. E aí eu falei, cara, peraí, existe o direita? O que é direita? Comecei a pesquisar. E nesse processo eu já começo também depois a entrar na questão acadêmica da teologia. Comecei para um seminário, né, e comecei a fazer um curso teológico, bacharel. E aí eu começo a perceber que quando eu olhava para a Escritura Sagrada e eu comparava com as ideologias, pô, mas a Bíblia não apoia aborto. Pô, mas a Bíblia não apoia a ideologia de gênero. Poxa, mas a Bíblia, ela tá muito mais ligada à questão do mérito do que esse rancor que o MST tem contra o agro, que ele tem contra o empresário. A Bíblia não me mostra isso. E nesse processo eu começo a me libertar. Então foi bem em 2017... E aí se vendia essa ideia do Bolsonaro monstro, Bolsonaro contra o trabalhador, contra o pobre e tal. E eu começo a perceber que alguma coisa estava errada, né? E aí eu começo esse processo de libertação, mas eu digo que foi duas coisas. Primeiro, a Bíblia Sagrada, os princípios judaico-cristãos, né, que são princípios eternos que estão na Bíblia ali, eu comparava e via que as ideologias esquerdistas, elas são antagônicas à fé cristã. Na verdade, quando eu comecei a estudar depois sobre marxismo, escola de Frankfurt, eu fui percebendo que a ideia, o projeto, né, político deles era destruir o Ocidente. E o Ocidente, traduzido, fé judaico-cristã, né? Os princípios éticos da Bíblia Sagrada. Então, rapidamente, eu já me situo ali dentro das ideologias, falo, cara, eu não sou de esquerda mais, eu sou conservador. Eu tenho que ir mais para a direita aqui. A própria Bíblia diz que o coração do sábio se inclina para a direita e do tolo para a esquerda, né? Então, nesse processo é quando eu começo a me libertar. Só que assim, eu me libertei, votei no presidente, mas eu ainda não fazia nenhum tipo de militância porque eu demorei para fazer um processo de libertação completa. Revisar toda a minha vida, revisar tudo aquilo que eu acreditava. Porque tem uma questão que eu acho importante falar aqui, inclusive quando eu estava nessa conversa com o presidente, ele me perguntou isso, e eu acho importante mencionar. Como eu disse, quando você entra no acampamento, o pai vai para a segurança, a mãe para a educação e tal, e a criança, o jovem adolescente, vai para a cultura. Todo jovem adolescente vai para a cultura. E na cultura é onde tudo acontece. Né? Eu me lembro quando eu estudava sobre a juventude nacional socialista alemã, né? Então é muito parecido com a estratégia nazista, o que acontece ali na cultura. A ideia da propaganda, né? Da repetição. Você começa a vender uma ideia e o jovem, um adolescente, hoje eu entendo por que eles fazem isso, ele está num momento da vida onde ele quer viver por algo maior, ele quer comprar uma ideia, quer comprar uma causa, né? Alguém disse que se você não é esquerdista ou de esquerda até os 20, você não tem coração. Se você não é de direita ou conservador acima dos 20, você não tem cérebro, né? Então, dentro desse processo, eu começo agora a ter como referenciais psicopatas como Che Guevara. Pra mim, cara, eu recebia boina do Che Guevara, eu tinha camiseta de Fidel Castro. Então, na cultura, eles fazem ali os teatros, né? As místicas que eles chamam, toda aquela parada meio cabulosa que a gente nunca entende muito bem. E nesse processo de doutrinação é muito forte, só que tem algo que é muito importante, que é o chamado encontro sem terrinha. No encontro sem terrinha, todas essas crianças, jovens e adolescentes são levados para uma fazenda, geralmente escondida ali, num lugar bem remoto. E aí há um processo intenso de doutrinação. Você passa ali 15 dias, né, ouvindo palestras, tendo cartilhas, e aí você vai ter acesso a materiais como, por exemplo, o Manual do Guerrilheiro Urbano de Carlos Marighella. A gente idolatrava esse cara. Você vai cantar a música do movimento ali de punho cerrado. Hoje eu sei o que significa, né, o símbolo do comunismo. E você cantava a música do movimento com aquele sentimento
aquele sentimento revolucionário. Uma criança como eu, é aquele sentimento de estar disposto a morrer e até mesmo matar pela causa. Esse era o sentimento no coração de uma criança. E talvez essa é a minha grande revolta com tudo isso. O tempo que eu perdi, todo o déficit intelectual que eu sofri nesse processo todo de doutrinação. E aí, não sei se eu dá tempo aqui, mas tinha um poema, para o pessoal ver como que eles amam os capitalistas, né, os países capitalistas. Tinha uma frase, um poema que a gente aprendia lá, que era mais ou menos o seguinte: Satanás desocupado teve uma ideia infernal. Foi criar uma serpente para fazer somente o mal. Pegou 10 cachorros doidos, leite de canguru, urina de 3 gambás e a tripa de um urubu. O espírito de Caim, cachaça de cana preta, 20 quilos de maconha e a capa do capeta. 1 litro de gramocil, algumas bicheiras de porco, 20 doenças do mundo e um maribondo caboclo. Tudo isso foi colocado numa panela a ferver e assim criou forma de gente como o diabo quis fazer. Satanás, achando pouco, misturou merda de porco até achar que ficou a puxa. E ao soltá-lo pelo mundo, batizou o vagabundo por George W. Bush. Caralho. Então, assim, esse é o amor que eles sentem por um capitalista, por alguém que representa um país capitalista. E a gente vivia esse processo intenso lá, tá ligado?